E nós vamos continuar aí falando. Nosso tema, então, desprezados, né? E como eu estava dizendo, talvez na sua vida você já se sentiu desprezado ou excluído por qualquer questão física, intelectual, ou por ser uma pessoa com deficiência. Vamos examinar, então, aqui a história que nós lemos no texto de Gênesis 29, 31 a 35, a história de Lia. Olha o que diz o texto. O texto diz que, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Nós podemos perceber que Lia não era uma mulher aparentemente bonita, mas ela era bonita de coração. Ela não tinha nenhuma beleza exterior, talvez em comparação a Raquel. Não se diz o texto em que ela não era feia, mas, contudo, o texto diz que ela tinha um problema de visão, né? Ela tinha, talvez, uma miopia, seus olhos eram baços, e, assim, o seu nome também tinha um significado estranho, né? Significava vaca. Assim, a Lia era essa mulher, né, que o Senhor abençoou, apesar do seu sofrimento. Deus trouxe a ela, Deus deu a ela bênçãos, filhos. E a gente pode dizer que a vida de Lia, ela brilha em uma noite escura. A estrela de Lia brilha no céu de Deus. A misericórdia de Deus, a graça de Deus foi com ela. Brilha enquanto, como a prata, quando já está purificada, ela passa por um processo de purificação. Então, a beleza de Lia emergiu da sua fé, né, que ela tinha em Deus, do seu espírito gentil, da sua vida confiante em Deus. Nós vamos perceber isso nos textos em que nós lemos. Há um texto de Isaías 61, 1 a 3, fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo qual me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Deus coloca uma veste de louvor ao invés de espírito angustiado no coração de Lia. Nós vemos, então, Lia passando por um processo de purificação, de transformação, e Deus tem um propósito na vida de Lia. Nós vemos aí que Raquel era amada por Jacó, e Lia era menos amada, era desprezada por Jacó. Vamos ver um pouco que Deus vai usando essa situação, né, do relacionamento conjugal para trabalhar no coração de Lia e trazer algo precioso da vida de Lia. Então, nós podemos ver que Lia é uma mulher com a vida de cinza, uma vida de pranto, uma vida de amargura, uma vida de tristeza, uma vida de desprezo. E, às vezes, você pode ficar prostrado por causa de tribulações, por causa de tristeza, de amargura, guardar no seu coração esse espírito triste, mas na mão do Senhor, né, espere em Deus, Ele pode trazer o louvor, Ele pode trazer a glória. Mas vamos aqui pensar um pouco na vida de Lia. Ela teve filhos. Gênesis 29, 31 diz que Lia era desprezada. Ela sofria porque tinha um pai que fez delas, né, tanto uma como a outra filha, um mercado, como nós já havíamos dito no próprio sermão. Ela tinha uma irmã que a desprezava por causa do marido, que não a amava. O seu sofrimento aumentou quando Raquel casou-se com seu esposo Jacó. Existe maior sofrimento do que este? Né? Será que Deus não estava vendo essa aflição? Com certeza a Bíblia diz que Deus não só viu a aflição, vendo Lia sendo desprezada por seu marido, mas decidiu abrir a sua madre. Deu a ela filhos. Lia agora era a esposa fértil de Jacó, enquanto que Raquel era a esposa estéril, como nós lemos nos textos. Nós aprendemos dessa decisão que o Senhor vai trabalhar no coração de Lia. A gente vai ver no contexto que Lia, inicialmente, ele pede filhos a Deus, ela ora no seu coração de fé,
mas nós podemos perceber um pouco de idolatria no seu coração, porque ela estava buscando a satisfação em seu marido, não em Deus. Ela diz o seguinte, com respeito ao primeiro filho, Ruben: o Senhor atendeu a minha oração, por isso agora me amará como marido. Então, a preocupação dela era com o marido dela, né? A preocupação dela era em trazer o seu marido para o seu coração, eram os seus afetos. No outro filho, da mesma forma, ela diz: o Senhor concebeu outra vez e deu à luz um filho, e diz: soube o Senhor que era preferível, ele deu mais esse, chamou pois Simeão. Outra vez ele concebeu e deu outro filho, agora, desta vez, se unirá ao meu marido, porque ele deu à luz 3 filhos, por isso ele chamou Levi. Então, ela estava preocupada em conquistar o seu marido pelos filhos. Havia uma idolatria, né, no seu coração, achando que o seu esposo ia satisfazer o seu coração. Quantas vezes nós não idolatramos certas coisas acima de Deus? Só no 4º filho é que Lia vai haver uma mudança no coração de Lia. Deus está trabalhando a idolatria do seu coração. Então, agora, ela disse: louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor. Ela passa, então, a louvar o Senhor. Ou seja, ela começa a aprender que a satisfação não está no marido, mas está em Deus. A alegria de Lia foi poder ter dado a Jacó 6 filhos e uma filha. Saber que o Senhor estava com ela em todos os momentos da sua vida. Uma coisa você pode estar certa: Deus pode nos fazer passar por provações, rejeições, mas Ele nos ama e Ele vai estar junto de nós. Deus pode fazer passar por provações e transformar essas provações em uma mulher forte, cheia de fé, onde nossos ídolos são destruídos e o louvor a Deus, ele aparece. De pranto é tirado e nos dado um espírito de louvor, de gratidão a Deus. Deus pode te fazer passar por dores, tristezas, provações, porque Ele está nos refinando no nosso coração, como prata, nos transformando numa estrela cintilante que vai brilhar e vai refletir o propósito, não só para a própria pessoa, mas para as futuras gerações, como nós vamos ver no caso de Lia. E a gente pode aprender aí que, no caso de Lia, ela foi uma mulher desprezada, mas providencialmente, esse desprezo de Lia contribuiu para a nossa salvação. Como no caso de Isaac e Rebeca, de Boaz e Ruth, de Jacó e Raquel, sob a providência de Deus, nós encontramos que Deus está usando toda aquela situação, né, onde um homem avarento, ganancioso, que faz das suas filhas um mercado, dá a Lia no lugar de Raquel. Mas isso era propósito de Deus. Deus escolheu a Lia para Raquel. Deus escolheu a Lia para Jacó, perdão. Lia está aqui em desvantagem. Ela não é preferida de Jacó. Ela é rejeitada, excluída. Ela não tinha aparência. Ela não tinha formosura. Jacó não fez nenhum caso dela, pois amava mais a Raquel do que Lia. Lia é sofredora. Lia é humilhada. Lia é esquecida. Mas o Senhor escolheu a rejeitada. O Senhor escolheu a excluída. O Senhor escolheu a sofredora. Não sempre tem sido assim na história da salvação? Deus não é bom e bondoso e misericordioso para exaltar os humilhados? Deus não concede graça às pessoas humilhadas? O nome dos filhos de Lia vai representar também a sua atitude, o seu coração gentil, o seu coração de fé. Veja, o versículo 32 fala que ela colocou o nome do seu filho de Ruben. O nome significa, veja, um filho. Ela faz um poema. Miséria, Beone, Amara. Ela acha misericórdia no nascimento de um filho. Ela dá o nome dos 3 primeiros filhos em referência ao Senhor. Né? Agora, o Senhor foi misericordioso para comigo. Deixa eu ler aqui o texto. Diz assim:
Chamou Rubem, pois diz, atendeu a minha aflição, ele foi misericordioso, a minha miséria. Por isso me amará meu marido. Então ela dá o nome, a misericórdia, a miséria que ela sentia. Deus atendeu a sua oração. Ela acha misericórdia no nascimento de um filho. Pelos filhos, ela anela a direção de condição de rejeitada para ser a esposa preferida. Porém, isso não acontece. A dor de Lia vai só aumentando. Simeão, o outro nome, que significa o Senhor tem ouvido. Os nomes dos 3 primeiros filhos correspondem ao verbo ver e ouvir. Deus está ouvindo Lia. Deus está vendo a situação de Lia, a miséria de Lia. Levi significa, meu esposo se unirá a mim. A despeito do favor da dádiva do Senhor, sua esperança não irá se concretizar. O esposo não vai se unir a ela por causa de Levi. Mas o nome de Levi vai assumir uma significação na graça do Senhor. Lembra da tribo de Levi? Né? Os levitas, lá quando são o sacerdócio, quando a tribo de Levi estiver relacionada com a Arca da Aliança e com o sacerdócio, nós vamos ver, então, que Deus vai trazer o sacerdócio dos levitas, mas o quarto filho é o mais significativo. O quarto filho, o nome significa Judá, que significa louvarei ao Senhor. Esse filho sarará a família e virá a ser bênção e reconciliação para a família. Ele trará a genealogia da família. Sabemos de toda a situação de Judá, a história de Judá, do filho, né? A situação, mas a gente vê a graça de Deus operando da linhagem de Judá. Deus traz, então, Davi, e Deus traz o Messias esperado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Lia para de ter filhos. Jacó provavelmente interrompe sua obrigação conjugal com Lia. Seria por amor a Raquel, mas é breve, pois Lia volta a ter mais 7 filhos. Nós vamos ver isso na outra história. A gente pode dizer, aprender aqui, que Deus ele incorpora pessoas falíveis e fracassadas em seus graciosos planos. Deus abençoa a família com 12 filhos, a família de Jacó. Sua graça é maior que os nossos pecados. Deus trabalha na vida da rejeitada. Essas pessoas podem ter vidas pelas metades, bloqueadas pela dor, pela competição, que nós vamos ver na próxima lição, luta, servidão. Lia tem filhos, mas não tem o amor do esposo. Raquel tem um amor, porém não tem filhos. Só em Jesus nós podemos ter vida plena. Nós não podemos idolatrar coisa alguma acima de Deus, nem a esposa e nem o esposo. Nós estamos levando a nossa dor a sério, mas uma coisa que tem saído do nosso coração, quando nós aprendemos que os nossos ídolos estão morrendo, louvarei ao Senhor. Foi o que Lia fez. Deus defende os preteridos e os necessitados. Deus os rejeitados. Deus dá graça maior aos humilhados. Aprendemos assim, não é o mérito humano que estabelece o reino de Deus. A esterilidade de Raquel é compreensível. No entanto, não deveria ser ocasião para um tumulto, como nós vamos ver, de competitividade, de invejas, que nós vamos ver depois. Lia derramou seu coração diante de Deus, ainda que de forma incorreta nos primeiros momentos, mas foi aprendendo, a sua confiança foi aumentando à medida do seu sofrimento, o seu coração foi sendo refinado. E Deus vai abrir o ventre de Raquel também, mas nós vamos ver a história de Raquel diferente da de Lia, no caso aí. Muitas vezes você leu essa história e talvez você tende a pensar em Raquel. Muitas pessoas pensam em Raquel e se esquecem de Lia. Até mesmo nós a desprezamos em nossa leitura. Mas Lia é enfático nessa lição. Se nós falamos que Lia foi desprezada, nós falamos, nosso tema aí é desprezados. Desprezados, e qual que é a outra pessoa desprezada? A segunda pessoa, a primeira pessoa Lia, mas a pessoa mais desprezada, a segunda pessoa, como Lia, nós podemos encontrar lá em Isaías 53. O profeta Isaías diz, referindo-se ao Messias,
que ele era o mais rejeitado entre os homens. Sua pregação foi rejeitada. Quem creu em nossa pregação? O evangelho pregado por Jesus foi rejeitado por muitos. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os governadores, os homens naturais, todos eles rejeitaram Jesus. E quem sabe você também não tem rejeitado a pregação que hoje nós fazemos. A pregação das boas novas de salvação, a pregação que traz vida, ela tem sido rejeitada por muitos. Jesus veio para o que é seus, mas os seus não o receberam, os seus os rejeitaram. Jesus, o mais desprezado, o mais rejeitado entre os homens, a sua origem foi desprezada. O versículo fala, foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Os judeus não o reconheceram como rei. Antes perguntaram sarcasticamente, este não é o filho de José, o carpinteiro? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ou seja, eles rejeitaram a sua origem, mas a sua pessoa foi rejeitada. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Dele não fizemos caso, diz Isaías 53. A sua aparência foi rejeitada, principalmente aquela aparência das suas feridas lá na cruz, né? Quando a gente olha o seu rosto ensanguentado lá na cruz, as pessoas, esse não é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Ele foi desprezado quando ele foi levantado lá na cruz, uma coroa de espinho foi colocada em sua cabeça, a sua pessoa foi rejeitada. No entanto, Jesus Cristo tinha consciência de quem ele era e qual era a sua missão. Ele era o Filho de Deus, ele é o Deus homem, o eu sou, aquele que os incontáveis anjos dos pais deleitam em honrar. Foi ele que veio ao mundo para salvar os pecadores, após ser rejeitado por todos. Como nós pregamos domingo, né? A multidão o abandonou, o rejeitou. Somente os discípulos, 12, e um era do diabo, no caso de Judas, também o rejeitou. Quando ele estava na cruz, levantado na cruz, até mesmo os discípulos o abandonaram. Só João ficou do lado ali, próximo. Foi ele que veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele viveu durante 30 anos. A sua pregação foi rejeitada, a sua doutrina foi rejeitada. Mas, com certeza, ele cumpriu a missão que o Pai lhe deu. E louvor foi tirado da sua missão, a glorificação de Deus, através da sua obra, a salvação. Ele é o verdadeiro Judá, né? Filho de Deus, o leão da tribo de Judá. O convívio de Jesus entre seus discípulos serviu para dar a convicção que Jesus era mais do que o homem. Assim, quando pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Tomé disse mais à frente, Senhor, Rei meu, Deus meu. O próprio Deus foi rejeitado por nós. O próprio Deus foi rejeitado por nós um dia. Hoje, se você foi atraído a Ele, foi porque Ele te buscou. Admiremos o amor de Cristo, sobre o qual o apóstolo Paulo diz, que excede todo entendimento. E isso está repleto de profundidade. Jesus Cristo rejeitou. O Pai o rejeitou quando os nossos pecados foram lançados sobre as suas costas, sobre os seus ombros. Ele levou sobre si as nossas iniquidades todos nós. E o próprio Pai rejeitou, de tal forma que ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Nós podemos seguir aí a paciência do nosso Senhor em todas as suas aflições. Quando foi ultrajado, o Senhor Jesus Cristo não revidou com traje. Quando maltratado, ele não fez ameaça, mas ele entregou aquele que julga retamente. E ele glorificou o Pai. Está consumado, diz lá na cruz. Ele completou a obra, ele glorificou a Deus, ele louvou a Deus, tal como Raquel no seu quarto filho. Quero concluir aqui lembrando de uma situação que talvez você também já tenha passado. Quando nós jogávamos bola, né, eu, por exemplo, o Ronaldo, é o último a ser escolhido. A não sei quando eu tirava para o ímpar, né? Escolhi os times. Mas eu era o último a ser escolhido para jogar bola. Os meninos, na hora de jogar, formar o time, eles iam pronunciando nome por nome. E só ficava eu lá por último. Ronaldo era o último a ser escolhido porque
não tinha mais ninguém para escolher. Ronaldo muitas vezes sentia a mesma frustração, apertando seu coração de ser rejeitado. Mas essa palavra nos consola. A história de Jesus nos consola. Ele foi rejeitado. A Lia foi rejeitada, mas Deus lhe deu louvor. Deus lhe deu glória. Deus a exaltou. Apesar de ser rejeitado no futebol e não ser o melhor jogador, mas muitas vezes, quantas vezes, com um ou mais gols, e às vezes gols maravilhosos, eu ajudava o time. Deus exalta os humilhados. Jesus era o mais rejeitado, mas Deus o exaltou acima de todos os homens. E todos um dia vão ter que se dobrar perante os seus joelhos, perante ele, de joelhos, e declarar que o Senhor Jesus é Deus. Jesus sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus, o Deus homem, grande eu sou. E você sabe quem você é? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Podemos passar por rejeições, desprezos, mas uma coisa é certa: Deus, por nos escolher antes da fundação do mundo, ele demonstrou seu amor por nós. Nós somos o espelho de Deus, o amado de Deus. Jesus lidou com a rejeição afirmando a sua missão. Jesus tinha consciência do que havia vindo ao mundo. E qual era a sua missão? Pregar, servir, dar sua vida em resgate por mundo. Você sabe qual que é a sua missão? Jesus sabia que era amado por Deus. E João 15:9 fala: você sabe que você é amado por Deus, que Deus é que nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando nós reconhecemos que fomos criados à imagem de Deus e por uma graça especial fomos escolhidos por Ele, por amor e não por mérito, e que Ele, apesar de nossos fracassos, Ele ainda exalta os humilhados, aqueles que se humilham perante os seus pés. Deus concede graças aos humildes. O sentimento de rejeição desaparece. Você não precisa sentir-se inferiorizado ou inferiorizada diante das pessoas. Você tem que pensar na medida da fé, como diz o apóstolo Paulo. Não pensando que você é melhor do que as outras pessoas. E nem mesmo pensando que você é pior do que todo mundo. Deus o criou à sua imagem e semelhança. Lia pode ser até esquecida por nós na leitura, mas ela foi escolhida por Deus. Na linha genealógica, ela está ali, né, como Raabe, como Ruth, né, e assim como Maria, na linha genealógica, a Lia está ali. O Messias veio do seu ventre, podemos dizer assim, na geração, na genealogia. Louvamos a Deus por isso, né, pela misericórdia do Senhor, pelo cuidado do Senhor em nossos sofrimentos. Se uma vez na sua vida você foi rejeitado, lembre-se de Jesus Cristo. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. E ele foi rejeitado por mim e por você, para que pudéssemos ser aceitos, recebidos pelo Pai. Pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por ele. Que Deus possa abençoar a minha vida, a sua vida, que a graça do Senhor seja com todos nós. Vamos fazer mais uma oração. Deus, nós te louvamos por essa palavra, que o Senhor possa aplicar em nosso coração. Se há algum sentimento em nossos corações de rejeição, tristeza, amargura, sofrimento, ó Deus, se alguém está passando por esse sentimento, ó Deus, nesse momento, que o Senhor possa, Deus, trazer esse consolo, ó Deus, e aplicar essa palavra no coração e levá-la para Jesus Cristo. Ó Deus, sabemos que o Senhor concede graça aos humilhados. Que o Senhor possa abençoar e possa dar graça a todos os teus servos. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Louvado seja o Senhor, a paz seja com todos. Eu te agradeço mais uma vez a sua audiência aí, que Deus abençoe os irmãos, a família de cada um esteja protegendo. Nós encerramos assim a transmissão. Que Deus abençoe.